Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Depois da Aula. Hoje a gente conversa com o professor César Molina. Ele, antes de ser professor, era funcionário aqui da FMU. Ficou 5 anos na função e hoje, há 5 anos, é professor de cursos como audiovisual, rádio e TV, fotografia e leciona matérias nessas áreas. A gente bate um papinho com ele hoje. Vem cá, acompanha a gente. Fala, professor, com licença. Fala, César, beleza? Certinho. Bora bater um papo? Bora, vamos Conta lá. sua experiência pra gente, como é ser um professor aqui. Pra mim aqui, sinceramente, é ótimo. Tá certo, então a gente descobre um pouquinho da vida do César, de como é essa atuação profissional dele e também um dos assuntos mais perguntados por aqui. Será quantos quilos o César puxa no supino? E o César já está aqui com a gente nos estúdios da FMU TV. César, me diz, cara, como é que começa essa tua paixão pela fotografia? Quando criança a gente quer ser jogador de futebol, médico, enfermeiro, fotógrafo não é lá essas profissões muito almejadas, mas o César, de fato, se tornou um fotógrafo e hoje ele é apaixonado pela profissão e a gente vê isso no dia a dia, nas aulas dele. Bom, primeiramente, obrigado, pelo convite. Cara, na verdade, começou quando eu entrei na faculdade de... Eu fiz primeiro jornalismo, depois eu fui fazer rádio e TV. Então, eu comecei a fazer essa área de comunicação pensando em trabalhar com áudio. Porque eu tinha banda, eu tocava, ia para ensaio, eu trabalhava em estúdio, recolhendo cabo, essas coisas. E eu queria trabalhar com gravação. E aí, depois eu fui fazer faculdade de rádio e TV pensando na parte de áudio. Só que, assim, para entrar no mercado estava um pouco complicado. Então, eu não tinha o menor interesse por imagem, fotografia, nada. Não sabia nem como mexer direito. Tua paixão era o rádio? Como é que era não, isso? não, rádio eu gosto demais. Eu queria trabalhar em rádio, eu queria trabalhar em estúdio de gravação. Só que aí estava muito difícil de entrar no mercado. Um professor meu falou, cara, tenta dar uma aprimorada no vídeo também. Você entra como vídeo, vai pro áudio depois. E aí, eu não tinha o menor... Fiz curso pra caramba na área de áudio e tal. Queria trabalhar em evento, show, esse tipo de coisa. Só que aí a minha mãe, ela é professora de moda, obviamente a gente não conversa sobre isso, e ela tinha que fazer umas fotos, bom, você faz faculdade aí, você deve saber mexer numa câmera, não. E aí, alguns trabalhos relacionados à moda, para ela ou para as amigas dela. Aí eu peguei a câmera, já tinha tido uma aula ou outra na faculdade, achei então interessante, comecei a fazer foto. E começou a dar certo, As pessoas começaram a gostar do que eu estava fazendo ali e começaram a pedir, enfim, Edith, minha mãe, empresta teu filho aí para fazer umas fotos para mim. Eu fui meio que ser emprestado. Aí na faculdade, um professor meu, ele tinha sido câmera, ele dava aula de vídeo, a gente tinha que fazer uns trabalhos, que nem o pessoal faz aqui na faculdade igualzinho, me colocou para ser câmera. E aí o professor falou, cara, você faz umas imagens muito legais, assim, você estudou? Eu falei, não sei... Então vai e faz um curso que eu acho que você vai se dar bem. Ele percebeu em você aquele talento, aquele feeling. E aí ele falou, cara, você tem um feeling, você tem um timing, você tem a questão de composição. E aí eu fui fazer curso, você tem que tirar DRT, Para fotografia não, mas para cinegrafista você precisa de DRT. E aí eu fui aprimorar ainda mais. Eu nunca fiz curso de fotografia. Nunca? Nunca. Nunca. Eu peguei assim, tudo na base, na minha época o YouTube não era tão desenvolvido, 2004, 2000 e pouco. Então era na base do livro e depois do YouTube. E depois aprendendo e pedindo toque para meus professores, colega, como estagiário em emissora, produtora. Aí eu comecei a trabalhar com fotografia e com vídeo. E aí eu abandonei o áudio, acabei tendo um pouco mais de interesse, porque foi surgindo muita oportunidade. Nossa, mas eu não me arrependo nem um pouco. Eu só lamento que eu não tenha trabalhado na área em rádio. Eu nunca trabalhei em rádio. Eu acho que essa é a maior frustração que eu tenho na vida. Eu nunca trabalhei em rádio. Mas na parte de vídeo, assim, eu fui totalmente possuído, eu não tinha o menor interesse, as coisas foram acontecendo, entendeu? Agora, o César, nas aulas dele a gente vê muito isso. Eu fui aluno do César logo no início da graduação em jornalismo. E uma das coisas que você mais gosta, você pelo menos confidenciou pra gente, é o fotojornalismo. Você trazia muitas referências disso, do pessoal que cobre Brasília e tudo.
Como é que surge essa tua paixão, esse teu gosto pelo fotojornalismo? O que você acha disso? E explica pra gente uma dúvida que mandaram. Qual que é a diferença do fotojornalismo, daquilo que trabalha com interesse público, para a fotografia publicitária, aquilo que está a serviço de uma empresa? Sim. Então, no jornalismo, eu trabalhei mais com vídeo. Fiz uma outra coisa assim, de mais para quebrar galho mesmo, freela. Aliás, boa parte da minha vida foi freela, né? Aliás, a minha CLT, quem fez foi a FMU. Muito obrigado. Tá? Antes eu passei sei lá, quase 10 anos só de freela. Então, assim, eu tenho muito interesse pelo seguinte motivo. Fotojornalismo e eventos é muito mais difícil, porque não tem ensaio, entendeu? Então, você está com a câmera na rua, as piores condições possíveis, luz, às vezes ambiente, você tem que trazer uma imagem que seja interessante, que fale aquilo que a redação quer. E como é muito mais difícil, eu valorizo consequentemente muito mais. Incluindo foto de casamento. Assim. Foto de casamento na minha época, quando eu comecei, era uma área que ninguém queria trabalhar, porque o pessoal da área de rádio, TV e cinema meio que esculachava. Né? Tudo bem, na época a linguagem de casamento era um pouquinho tosca, era uma coisa meio brega mesmo, foi aprimorando depois. Mas ninguém queria trabalhar com isso porque achava que era, sei lá, trabalho inferior. Hoje em dia todo mundo quer trabalhar, né? Porque dá uma grana do caramba, né? Tipo, é muito dinheiro. Dá uma grana? Olha, uma dica interessante para você que quer entrar na área. Aí eu já trabalhei com isso também. Só que é muito difícil, cara. Porque você não pode errar. Tá? Se você errar no fotojornalismo, você não vai levar aquela foto que é interessante ou vai fazer uma gravação não é interessante, a pauta cai. Se a pauta cair, a chance de você rodar é enorme. Entendeu? A matéria não vai pro ar. Pô, mas tinha aqui, por que não vai? Porque o fotógrafo, o cinegrafista não trouxe imagem. Nossa. Não tem como chegar e falar isso, né? Numa redação. Ou trouxe, mas sua imagem não está boa o suficiente. Não cobre o que a gente precisa, não vai pro ar. Nossa. A chance de você ter meio pé para a rua é enorme. E casamento é aquele negócio, né? A noiva vai te matar. Se você perder algum ângulo na qual... Quem se importa assim, realmente com a construção lúdica, imagética do casamento, 99% das vezes é a noiva. O papel do noivo é calar a boca no evento, entendeu? E não atrapalhar. A noiva, normalmente, é o que chega para dirigir, ela já tem uma imagem na cabeça. Então, são duas áreas, a de evento e de fotojornalismo, que não tem muito ensaio. Você vai pegar toda a tua experiência, deixar sua câmera preparadinha e ter um olhar muito atento para não perder nada, para perder o mínimo possível. Então, o meu interesse vem daí, porque eu achava muito incrível que algumas fotos que a gente vê na história, depois, infelizmente, você vai estudar um pouco mais a história da foto, você fica sabendo que algumas fotos foram forjadas, foram manipuladas, mas essa questão ética ela foi sendo construída ao longo de mais de um século. Tá? Porque hoje, o que numa certa época era aceitável para você trazer uma imagem interessante, hoje é condenável. Quando você vai ver uma foto de jornalismo, fotojornalismo, você olha para aquela imagem e você fica espantado. Cara, esse fotógrafo foi muito atento, foi muito safo, ele teve uma percepção incrível. Aí depois você vai estudar um pouco a história da coisa, não foi bem assim, deu uma certa manipulada. Né? Tipo, o rapaz vem aqui, fica assim, ou moça, para aqui, olha para a câmera, o garotinho, pega a canequinha, vira aqui para a câmera. Isso, para mim, faz eu perder um pouco do brilho, quando eu fico sabendo que a história ela é um pouco mais manipulada. Mas, de maneira geral, eu acho um trabalho muito mais incrível e valorizo demais, tá? Até porque é um trabalho que você tem que ralar muito, assim, tipo, literalmente, sabe? Trabalho, às vezes, de fotodocumentário, de meses, se enfiar no meio do mato, da floresta, do gelo. Sebastião Salgado. Por anos, grande nome do fotojornalismo. para conseguir tirar um livro, tipo Gênesis, entendeu? Workers. São anos de dedicação, anos ralando, milhares de quilômetros caminhados literalmente para conseguir fazer ali uma história. Então, é um trabalho do caramba, coisa que eu valorizo. Então, assim, fotografia, ela nasce essencialmente para atender uma demanda documental, né? Porque, assim, se você pensar, quando que a fotografia não é inventada, não sei se eu te falei isso na aula, mas fotografia é errado falar que ela foi inventada. Não. Ela acompanha a história da humanidade? Acompanha. Mais ou menos por aí, professor? Porque assim, se você pegar, o que é fotografia? É a capacidade de você conseguir projetar uma imagem e capturar essa imagem, tá?
O fato de você projetar a imagem, isso aí já se faz na Europa de maneira documentada desde o século XIV, 1300 e pouco. Alguém, por algum motivo, descobriu que se você pegar aquela capela lá fora, que está um baita sol, vai bater nesse espelho e vai refletir nessa parede, vai ser projetada nessa parede aqui. Alguém, por acidente, descobriu isso. Entendeu? Então a câmara escura, que é aquela... Uma câmera é como se fosse um quarto, uma caixa vedada. Aí você tem um buraco ali, vai passar a luz e vai projetar na parede. Projetar na parede você já faz desde o século XIV. Qual que é o BO? Você prender a imagem. Então, para você prender as imagens, você precisava da mão de alguém, né? Aí no século XVIII para o XIX, especialmente, a química começa a se desenvolver, né? A fotografia é filha da química. E quando os químicos se desenvolvem, eles descobrem que, olha, o haleto de prata aqui, ele consegue capturar a luz e pronto. A imagem tá materializada. Pronto, isso é a base da fotografia. Então é um processo de séculos que vem. Né? Não foi o Niceforo Nipse que inventou isso aqui lá em 1826. Aquela imagem que você tem, se você der um Google aí, tá? Primeira foto do mundo, vai ter uma imagem que não é nem um pouco interessante. É um corredorzão, tá? Que ele fez do laboratório dele. 1826. É a primeira imagem registrada em estilo de fotografia. Tá? Não foi o Daguerre, não foi o Talbot, não foram uma ou outra pessoa, foi um conjunto de milhares, assim, de séculos, vários cientistas, vários químicos. Então a fotografia, ela nasce essencialmente como uma máquina que produz imagens, consegue registrar o real. Então no começo, o que as pessoas entenderam? Pô, isso aqui vai ser ótimo, cara. Para quem? Para a comunidade científica. Porque agora, se você quiser estudar botânica, você não precisa mais de um ilustrador ir para lá e ficar desenhando a plantinha. Ó, é assim que desenha, tá certinho assim? Dou mais textura, não dou? Não, você tem uma imagem que é feita, que é a verdade. A ciência começou a ter mais independência no trabalho desenvolvido. E olha que legal, o César é um cara que sempre traz referências históricas, deu uma aula de história. E César, voltando a esse ponto, eu trago um acontecimento histórico, as manifestações de junho de 2013, ou Guerra dos 20 Centavos, onde o fotojornalismo, ainda nessa questão, ele ganhou um protagonismo muito grande. Hoje a gente tem imagens marcantes que está na nossa memória sobre esse período. E muita coisa, ali era o começo das redes sociais, tudo, e muita coisa foi produzida ali por gente que não era da fotografia, que era o fotojornalista amador. Como é que é isso? Como que você vê essas imagens entrando nas revistas em detrimento dos profissionais? Porque hoje televisão, por exemplo, muita coisa que não é de um profissional, muita coisa que é captada nas ruas, acaba indo para o ar. E aí? É um problema? É que assim, né? Aí você tem um livro do Humberto Eco, né? Apocalípticos Integrados. Obviamente eu sou um apocalíptico, né? Porque os integrados são aquelas pessoas que tendem a ser extremamente otimistas, meio Pierre Levy, né? E a internet é maravilhosa e o futuro é brilhante. Calma aí. Na época que você falou bem, o Instagram, o Facebook e o Twitter, eles estavam consagrados, você começou a ter um fluxo muito grande de imagens. Qual que é o problema do fotojornalismo? Então eu costumo dar esse mesmo exemplo na sala. César está tendo um tiroteio agora lá no centro, vai lá cobrir. Aí o pessoal ligava para fazer foto ou vídeo, enfim, eu ia lá. Até eu chegar lá, já acabou o tiroteio. Eu tenho que levar uma imagem com qualidade, então eu vou buscar indícios que teve um tiroteio. O que o fotógrafo vai buscar? Sangue, bala no chão, teve um ataque e teve crianças feridas. O que você vai achar clássico? Um brinquedinho com mancha de sangue. Isso é um indício, é um símbolo. Só que, para contrariar, tem alguém que na janela que estava com o celular, com a pior câmera possível, tremia, que era um absurdo, mas gravou o ocorrido. Lindo. Eles vão utilizar aquilo. E às vezes eu tenho uma imagem que simbolicamente é muito boa, eu vou tentar vender. O cara vai olhar para mim e falar, cara, eu te dou 50 conto. Pô, 50 conto não, né, cara? A foto tá feia, a foto é muito bonita, é muito emblemática, legal. Só que eu já tenho uns 3, 4 vídeos aqui. Que pega tudo, as pessoas, o policial, o bandido, o tiroteio, a pessoa sendo atingida. Então, se eu falar que isso não afetou o mercado, é muito absurdo. Lógico que afetou, tá? A questão de todo mundo ter uma câmera no celular hoje em dia foi maravilhoso, porque democratizou muita coisa, entendeu? Então a gente consegue pegar muitos flagras, inclusive nessa
manifestação, tinha muito flagra, por exemplo, de PM infiltrado começando confusão. Isso é ótimo para democratizar algumas coisas. Só que se eu te falar que isso não prejudicou a digitalização, não prejudicou o mercado de audiovisual, chamar qualquer um de idiota. Então, o que você... eu falei naquela época, com a digitalização da imagem, o que vai acontecer? Vai ter uma democratização de equipamento. A vida do produtor audiovisual vai ficar mais facilitada. Beleza? Vai ser mais barato. Apesar da gente achar caro, acredite, é mais barato. E o que vai acontecer é que o carro que eu estava acostumado a sair numa externa emissora tinha um motorista, um produtor, produtora, um cara do áudio, um cinegrafista, um assistente e um repórter. Era uma van. Essa van virou uma repórter que pega um Uber, levanta o celular com o microfone. Se eu te falar que isso não era previsível na época, eu falei na época. Isso aí vai acontecer. Tá? Quer um prêmio? Não, era óbvio que isso ia acontecer. Mas tinha gente que não, imagina, o telespectador vai cada vez mais querer uma imagem e um áudio de qualidade. Põe no YouTube. Cobertura Globo News da posse do Trump. Mano, era uma mulher com celular, ela tá até hoje, com um nome impronunciável, com celular, um microfone e a qualidade de imagem, que era, por causa do sinal, uma composição que era um lixo. Então, isso é muito desolador, porque você fala, caramba, se a Globo News, que enfim, é um grupo, que tem capacidade de contratar um pessoal lá nos Estados Unidos, ou mandar um pessoal para lá, está fazendo isso aqui, então, tanto quanto desolador. Então, a pessoa que ela diz que não, a digitalização, o celular, a câmera, o cinegrafista amador, ele não é um concorrente nosso, desculpa, ele é. Porque, no final das contas, a agência, a empresa, a emissora, quer uma imagem e quer gastar o mínimo possível. Entendeu? Então, é óbvio que acaba sendo concorrente, mas ainda existe fotógrafos, cinegrafistas profissionais que a Folha, o Estadão, o UOL, a Globo tem que contratar. O mercado não vai sumir, mas que ele deu uma certa despencada e... Precarizada também. Essa coisa da precarização do trabalho, ela atinge todas as áreas, né? Todas, desde o do administrador, ao pessoal da publicidade, de engenharia, Uber, né? Um motorista, né? A precarização é uma coisa que ela está em cima do mercado de trabalho. E audiovisual não é exceção. Tá, então, César. E o César trouxe um ponto interessante, que é a referência histórica das denúncias que o fotojornalismo proporciona. Ele citou PMs infiltrados em manifestações provocando ativistas daqueles movimentos da jornada de junho de 2013. César, ainda nesse ponto, qual é a importância histórica do fotojornalismo? Quando se fala em fotojornalismo, eu, por exemplo, eu penso em Brasília, nos anos iniciais da construção de Brasília, a gente tem fotos marcantes dos tanques, do golpe de 64. Qual que é a importância histórica dessa atividade para o Brasil? Bom, assim, além não só do Brasil, mas globalmente falando, né, a fotografia começou a ser utilizada para essa questão mais social e documental. Sim, você tem foto da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, Guerra da Crimeia, que parece que ela acabou, né? Que é a Comuna de Paris, de 71. Então, isso tudo serve como um registro histórico, até como uma comprovação desses fatos que ocorreram e para a gente ter minimamente um referencial imagético. Apesar de que, assim, tá, um erro que é bem comum no pessoal de jornalismo. Aí você fala da foto publicitária. O fotojornalismo, ele tem que trazer a verdade e a foto publicitária, depois a gente complementa. Não, é muita ingenuidade você achar que o fotojornalismo ele lida essencialmente com a verdade. Não, é um pensamento simplista, né? Na prática, isso não é tão bem assim. Porque, por exemplo, se você pensar a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, não vou dizer 100%, tá? Mas 99% das imagens que você tem da Guerra do Vietnã são de lentes americanas ou europeias. É um lado do ponto de vista da coisa, entendeu? Outra coisa, uma fotografia, não estou falando nem de Photoshop, tá? Não tem nada a ver com Photoshop. Uma fotografia, ela não necessariamente é uma prova do real. O que é uma fotografia? É um fragmento no tempo e espaço. Então você vai numa manifestação, tem muita coisa acontecendo. Você vai escolher um lugar, você vai escolher um ângulo, uma altura, um ângulo,
e você vai escolher um momento para você apertar o botão. Isso de apertar o botão num certo tempo, num fragmento de segundo, num momento específico, num ângulo específico, é uma escolha ideológica sua. Aí você vai... não sei se eu falei para você, mas eu costumo brincar. Tem dois fotógrafos, tem o sniper e tem o fuzileiro. O sniper é aquele cara que ele fotografa essencialmente o que ele acha que é o momento decisivo. Pô, isso aqui é espetacular, clique. E o fuzileiro é aquele cara que hoje em dia ele segura o botão e sai metralhando. Então ele sai E depois escolhe. Qual será que está melhor? Ah, vai no fuzileiro. Fuzileiro você não perde imagem de jeito nenhum. Tá? Então você vai escolher as suas imagens. As imagens que você fez são uma escolha ideológica sua. Aí qual que é o problema? Você vai mandar suas imagens para a edição. Quem vai escolher a imagem é um editor. E ele vai escolher aquela imagem e colocar no portal, no jornal, na revista, com um determinado texto. O que acontece? Não necessariamente você estava no ambiente ali, você viu tudo do seu ponto de vista. Aí você tem uma certa percepção de como é o fato. O pessoal da redação, eles podem pegar uma foto e colocar um determinado título, uma coisa completa a outra, você vai olhar e vai falar, cara, na verdade não foi bem assim. Né? Vocês estão dando um ponto de vista que não é necessariamente isso que aconteceu e nessa ordem. Por exemplo, manifestação, começa a ter aquele quebra-pau, e aí o jornal coloca lá manifestantes violentos atacaram a polícia. Você viu que não foi assim. Você viu que a polícia começou a bater os manifestantes. Só que a sua imagem, uma delas, que você tirou, fala o contrário. Então, existe essa coisa de você teve uma percepção, você entregou uma coisa, a redação vai querer entregar outra. Tá? Esse negócio de que, não, a redação ela é isenta da procura... Não, né? As próprias manifestações de 2013 foram assim. Tá? Foram uma galera... alguns veículos... Uma galera arrebentou. Isso, né? Uma galera começou, não sei se você lembra, o Arnaldo Jabor, ele começou arrebentando essa manifestação, depois, no outro dia, ele mudou de opinião, mas assim, 180 graus, entendeu? Então, a imagem, ela tem também a questão de ela ser simples, toda vez, todo mundo que faz uma imagem, não importa se é um quadro, se é uma fotografia, não importa. Você não faz uma imagem por fazer, você quer passar uma mensagem, tá? Quando você vai ler um jornal, revista ou portal online, o que você vai fazer? Você vai, primeira coisa, você vai ver a foto. Tá? Tem uma coisa chamada hierarquia visual. Você vai ver a imagem primeiro. Eu aposto com você que você vai ver a imagem primeiro. Qual é a segunda coisa que você vai olhar? O título. Depois, o subtítulo. E depois você vai olhar o corpo do texto. Por que você vai fazer isso? Porque a imagem chama mais atenção, o título tem um tamanho, o subtítulo tem outro tamanho, e o corpo do texto tem outro tamanho. Tá? Não é à toa que você segue essa ordem. Então, às vezes, percebe, não sei se já aconteceu com você, você olha para uma imagem, uma matéria, e você tem uma percepção. Eu acho que quer dizer isso. Aí você lê o texto e você fala, nossa, eu achei que fosse outra coisa. O que está direcionando a sua percepção é o texto. Se você simplesmente jogar uma imagem, aqui está todo mundo vendo a mesma imagem, só que a gente pode ter percepções e compreensões completamente diferentes. Isso é carga ideológica. Editorial de veículo impresso, por exemplo, isso acontece bastante, né, César? Ninguém vai me falar, por exemplo, aqui que a linha editorial da Band, da Globo e da Jovem Pan é a mesma. Não tem como. Possível. Então, quando você pega uma imagem e joga ela para o mundo, tem exposições de arte que fazem isso. Pega imagens fotográficas, jornalismo mesmo, e não põe legenda, não põe nada. Você que olha e interprete do seu jeito. Qual que é o problema disso? Vai ficar muito aberta. A redação não quer isso. Eles querem que você fique aqui, ó. Que você vá para um determinado local. Entendeu? Então, por isso que é complicado. É o que eu falei para o pessoal na aula, é a diferença de real e realidade. Qual que é a diferença? Real é o fato como ele acontece. Ninguém vê. Mas você já viu? Realidade, cada um tem a sua? Então, você está do meu lado, você acabou de ver um negócio acontecendo. Eu falei, nossa, foi assim, assim, assim. Você vai falar, não foi assim, foi diferente. Por quê? Porque eu tenho a minha carga ideológica, que funciona como um filtro, e você tem a sua. Hoje se fala muito numa palavra, até uma expressão. Ah, mas diferentes narrativas, tal pessoa tem uma narrativa. Senhora, eu odeio esse termo. Talvez tenha, moda, né? Mas virou moda. Todo mundo agora fala em narrativa, mas é isso aí mesmo. Narrativa é a palavra. É por aí, César. É a palavra da década, narrativa. Agora, você falou em exposição, e trazendo essa conversa para uma instância local,
Há pouco tempo você fez uma exposição aqui na faculdade, né? Como é que foi? Eu consegui, junto com os professores de fotografia, por exemplo, acho que a Carla também se utilizou dessa conversa que a gente teve uns anos atrás, de que o último trabalho, ele virasse um trabalho e não uma prova. Porque até um tempo atrás, você tinha uma prova final em que tinha as questões, né? Defina o que é um obturador. Não interessa que você me defina o que é um obturador. Se você souber o que é um, tá ótimo. Então a gente tirou a prova e colocou um trabalho. Só que a gente quer que os trabalhos eles sejam um pouco mais imersivos com o que é o mercado de trabalho, né? O que você vai fazer no dia a dia. Aí, focando em jornalismo, no jornalismo a gente pega umas pautas sociais. Qual foi a pauta social do último um ano? Do último um ano. Como a gente teve a pandemia, então um assunto que entrou assim em pauta foi a quantidade explosiva de moradores de rua. Sempre foi um absurdo. Eu moro no centro. Sempre foi um absurdo. Mas com a pandemia o negócio ficou trash. O último levantamento, eu aproveito para reforçar, o último levantamento feito agora pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui, instância local, em São Paulo, aponta 54 mil pessoas na capital paulista. E o aumento é visível, né? Você é um morador do centro, você percebe isso. A gente que passa pela Praça da Sé, por exemplo, há 5 anos tinha bastante gente, mas agora, cara, é escancarado, é nítido, não tem como ir contra as imagens. Estatisticamente, assim, dobrou em pouquíssimo tempo. E qual que é o problema? Quando as pessoas vão falar, pensem em questão de morador de rua, né, as pessoas têm um certo preconceito, um estereótipo do que é o seguinte: tá morando na rua porque não quer trabalhar, ou não trabalha, ou porque enquanto... É bem de meritocratazinho, né? Enquanto a gente estudou, o pessoal ficou na esbórnia, agora tá aí. Não, não é. Vai lá, conversa com essas pessoas, faz uma entrevista, vê qual que é o perfil, pede para tirar um retrato. E aí elas descobriram, né, os alunos descobriram que o perfil ele é absurdamente variado. Tem muita gente com graduação, estrangeiro. A gente, nos últimos um ano e meio, entrevistou tudo que você possa imaginar, de advogado, engenheiro, pessoas com formação, sem formação, com pós-graduação, estrangeiros. Não estou falando de americanos. Tinha uma americana, acho que era na Zona Leste que ela estava morando. Porque ela falou que ela preferiu fugir da família dela, que era muito opressora nos Estados Unidos, e morar aqui, mesmo em condição de rua, que ela é mais feliz. Então o perfil ele é muito variado. E com a pandemia esse perfil aumentou ainda mais. Homossexuais que são expulsos pela família. É um número enorme assim, de pessoas com esse perfil. Então tudo quanto é perfil que você possa imaginar, família, irmãos, pessoas, homens, mulheres, trans, solteiros, casados... mães abandonadas. Então tem senhoras aí que têm uns 60, 70 anos de idade, estão namorando na rua e os filhos muito bem estabelecidos, mas abandonados por algum motivo. Vício, substâncias de maneira generalizada. Então o perfil é muito grande. E eu queria isso porque os alunos tivessem realmente uma imersão, né? Tem coisas assim que... Tudo bem, esse tipo de fator você acha em livros e artigos, você acha. Mas tem coisas que você vai aprender mesmo só tendo ali um contato mais direto. Então eu coloquei eles para eles terem essa vivência um pouco maior. E aí o resultado foi o que você viu. A quantidade assim, de fotos assim, de alto nível, para mim, se surpreendeu muito. E tá aí, esse é um projeto que tem que ser mantido e ampliado para que o aluno tenha a percepção do que é a vida real. Sobretudo aquele que vai trabalhar com comunicação, com o fato cotidiano do dia a dia, tem que ir para a rua, tem que sentir. Uma coisa é ler no livro, não que não seja importante o que está no livro, mas você sentir, você ver no dia a dia, olhar nos olhos, é outra coisa. Então, com certeza é um projeto muito bacana que o professor César trouxe e que foi apoiado pela FMU. Ô César... Só para complementar, o desse semestre agora são as cozinhas solidárias. É uma leve mudança. É uma leve mudança, assim, para tratar da questão das cozinhas solidárias. E como é que vai ser? Então, normalmente, porque você tem... o nome cozinha solidária, na verdade, não é só aquele que é ligado ao MTST. Tem esse. Mas ele tem também o que são ligados a outras instituições. Tem um nome meio comum. Então, eles vão nessas instituições para fazer um registro e tem que entrevistar. Todos os trabalhos eles têm que falar com as pessoas, pegar depoimentos, saber a história. Então, eles vão conversar com as pessoas que trabalham no serviço, distribuem comida, tá? Cozinham,
e as pessoas que são usuários, clientes, não sei qual que é o termo melhor, mas que dependem desse tipo de serviço. E, de novo, o perfil é muito grande. Porque você acha que é só morador de rua que vai pegar alimento, não é, não. Às vezes são casal de idosos, por exemplo, que a aposentadoria não fecha. Não dá para manter o aluguel, a casa, as contas, netos, filhos e comer em casa. Então eles são obrigados a ir nesse tipo de programa. Vamos combinar que é uma realidade do Brasil, né? Afinal, a aposentadoria aqui não é lá essas coisas e o preço só aumenta. Então o perfil, a intenção também é justamente essa, dar um pouquinho um choque de realidade lá, porque a galera tende a pensar, é só um morador de rua que vai comer nesse lugar. Não, não é não. E o que os alunos falam dessa experiência? Normalmente, o que eles me falaram é que eles ficaram, no começo eles tinham um pouco de medo, né, porque tem um pouco desse preconceito também, né, às vezes falavam, vou falar com um morador de rua, o cara vai roubar meu celular. Falou, olha, eu moro no centro há uns 4, 5 anos, você pode ficar tranquilo, não vai ser um morador de rua que vai roubar teu celular. Você fique tranquilo, tá? Então, às vezes, o medo de você sair com o celular, especialmente no centro, eu entendo. Mas não vai ser um morador de rua que vai roubar teu celular, vai ser outro tipo de perfil, né? Então, o que eles me dizem é que eles ficaram muito felizes porque eles percebem que isso expandiu demais o horizonte e a percepção que eles tinham em relação à sociedade. Essas próprias pessoas, de repente, aquela questão do perfil, eles sempre viam o mesmo perfil, mas não, eles perceberam que a coisa ela é muito mais vasta e complexa do que eles imaginavam, do que eles viam no próprio jornal e TV. O resultado, ele atingiu 100% o objetivo ao qual eu almejava. É uma baita experiência de vida, principalmente, muito mais que um lado profissional, isso você leva com certeza para a vida toda. O que você ouve, a pessoa falando. Esta foi a primeira parte do nosso papo com o professor César Molina. Tá curioso para saber mais sobre fotografia e sobre o dia a dia do mercado de trabalho e do dia a dia do César com os alunos? Então, não sai daí não, que já já você assiste a parte 2 do Depois da Aula.